Olá, querida criativa, seja bem-vinda à nossa aula número 12 deste programa online das Agulhas Mágicas. Na aula de hoje vamos então concluir os acabamentos. Na aula passada estivemos a falar de costuras, hoje vamos nos dedicar a esconder as pontas de fio, não é? Rematar essas pontas todas que deve ter aí nas suas amostras e aprender a fazer e o que é o blocking no tricô, ou bloquear o tricô, ou blocagem no tricô. Começando pelo princípio, relacionado com as nossas pontinhas de fio sobrante. Desde logo, as nossas pontas de fio podem ser escondidas nas costuras. Portanto, uma dica que eu deixo para si, querida criativa, é que sempre que tenha costuras laterais ou nos topos, aproveite-as para esconder as pontas de fio sobrante. Mas há situações em que nós não temos costuras. Basta imaginar, por exemplo, peças que são tricotadas em circular, não é? Nessas peças não há costuras. Ou então, se nós tivermos que introduzir um novelo novo, porque o nosso terminou, ou porque encontramos um nozinho no nosso fio e tivemos que o eliminar, não é? Pode acontecer que essas pontas não estejam nas laterais do nosso trabalho, em que nós possamos escondê-las nessas costuras, mas que estejam na parte do meio da carreira, não é? Na peça, no meio da peça, no fundo. Então, há formas de também rematar essas pontas, não vamos deixar as pontas por rematar. E a forma como habitualmente se faz isso consiste em duplicar o ponto, mas pelo lado do avesso. A querida criativa vai ver como é que essa magia acontece no tutorial que eu preparei para si. Além disso, eu preparei também um tutorial onde mostro como fazer quando estamos no tricô circular. Porque, se bem se lembra, há umas aulas anteriores, quando nós mudamos o novelo no nosso tricô circular, forma-se ali um buraquinho no sítio onde introduzimos o novo fio e eu vou ensinar-lhe como é que deve esconder as pontas de fio no tricô circular e como é que deve também fazer na parte da finalização, na linha do remate, como é que deve terminar essa parte no tricô circular e na linha do início, não é? Aquela pontinha que nos sobra do fio da montagem de malhas, como é que nós vamos então rematar. Vou então já passar de seguida aos tutoriais relativamente a rematar e esconder pontas de fio e depois regresso para lhe falar do blocking. Então até já! Vamos agora tratar de esconder as pontinhas de fio das nossas amostras todas. Eu trouxe todas as pecinhas e todas as pequenas amostras que eu demonstrei na aula das costuras, exatamente para agora vos permitir, para ser mais fácil de vos demonstrar, todos os tipos de remate e esconder pontas de fio que se podem fazer. Vou logo começar por esta, que tinha sido aquela nossa amostra em que nós fizemos aqui a costura lateral invisível. Então, neste caso, como esconder, depois de fazer uma costura lateral invisível, como é que vamos esconder as pontas que resultam dessa costura, que neste caso temos aqui estas pontas. Eu vou só exemplificar com uma, porque todas as outras faz tudo da mesma forma. Então, o que é que eu vou fazer? Vou fazer deslizar o meu fio através dos nozinhos que eu tenho aqui na costura. Como veem, estas orelhas de costura são realmente mágicas, porque para além de nos permitir fazer a costura lateral invisível, depois ainda são excelentes para esconder as pontas de fio. E pronto, só tenho depois de puxar o meu fio, com cuidado para não repuxar o tricô, e a ponta vai ficar assim, escondida. Depois é só cortar aqui, mesmo rentinho, e fico com as pontas rematadas, aproveitando as costuras laterais. Se eu quiser fazer isso, por exemplo, nesta amostra,
em que eu tinha costurado aqui o topo com a técnica de grafting, como é que eu posso fazer esse remate? Vou então exemplificar, posso na mesma usar a costura para fazer esconder a minha pontinha de fio. E o que eu vou fazer é simplesmente deslizar. Eu tenho várias formas de poder fazer isto. Ou vou deslizando a minha agulha, isto aqui está com uma cor contrastante, vou deslizando a minha agulha assim, introduzindo nos fios, nas laçadinhas que eu tenho aqui na minha costura. Isto nota-se agora mais porque eu estou a usar uma cor contrastante, não é como eu estava a dizer. Se for com a mesma cor, com o fio da mesma cor, fica praticamente invisível. Portanto, esta é uma forma, ir abraçando assim o fio, aqui ao longo desta costura. Ou então, posso fazer de uma outra forma, que consiste em inserir assim a agulha de tapeçaria através dos pontos da costura. Claro que tem que ser feito com cuidado, que é para depois os pontos não aparecerem no direito, no lado do direito. Agora vamos puxar. Como estão a ver, tem aqui duas formas de esconder. Uma fica mais, nota-se mais, claro que aqui nota-se sempre porque tem uma cor diferente, mas se fosse neste verde ficava também praticamente imperceptível. A outra vai ficar mesmo escondida por entre os fios e do lado do direito não se vê rigorosamente nada, nem de uma forma nem de outra. Esta é, portanto, é tanto uma como a outra, as formas que eu demonstrei podem ser, portanto, usadas para esconder as pontas de fio, aproveitando costuras, quer nas costuras de topo, quer, neste caso, como eu exemplifiquei, nas costuras laterais. Agora, imaginemos que eu quero esconder as minhas pontinhas de fio, mas no trabalho, ou seja, já não vou usar as costuras, vou mesmo esconder a pontinha aqui. Então, eu vou-me servir aqui de uma das pontas, pode ser mesmo esta, da costura, para o efeito. Aliás, eu até vou fazer com esta, por ser contrastante e se ver. Então, imaginemos que eu agora estava a querer rematar ou esta ponta, que está aqui logo no início, ou alguma ponta que eu quero esconder, mas aqui no próprio tecido do trabalho. E isto que eu estou a demonstrar vale também para quando eu estou a fazer tricô em circular. Porque quando eu estou a fazer tricô em circular, eu não tenho forma de, ou seja, eu não tenho costuras, não é? Não tenho forma de esconder as minhas pontas de fio numa costura lateral, porque no tricô circular não há costuras. Então, esta forma que eu vou aqui ensinar para rematar e esconder as pontas de fio sobrante vale também e especialmente para o caso do tricô circular. Então, o que é que vamos fazer? Eu vou ter de contornar o efeito que as malhas fazem no avesso do meu trabalho. E se a minha querida criativa reparar, as minhas malhas são formadas aqui por uma espécie de uma ondinha e aqui um chapéuzinho. E se eu contornar a malha, consegue-se ver o sítio e o trajeto que a malha, o fio, vai fazendo, formando as malhas. É isto que eu vou fazer para rematar a ponta. Então, como é que eu vou fazer esse contorno? Simples. Eu vou inserir a minha agulha de tapeçaria, sempre respeitando esse percurso que o fio faz. Aqui contorno, insiro neste e ali. Agora contorno aqui em cima, insiro aqui e aqui. O fio vai fazer uma espécie de zigue-zague no avesso do meu trabalho. Agora novamente, e eu estou a usar um fio de cor diferente, exatamente para ser mais fácil
de visualizar o trajeto que a agulha deve fazer e para perceber que este tipo de remate de pontas fica invisível do lado do direito. Isto já seria suficiente. Não convém apertar demasiado, que é para não prender o tricô, tá bem? Não repuxar a parte do tricô, da peça, mas também não convém ficar muito largo, ou seja, isto convém ficar mesmo como se fosse a própria malha tecida. Isto é o efeito que teria no avesso e este é o efeito que teria no direito, ou seja, não se vê rigorosamente nada no direito, mas fica aqui no avesso. Pronto, querida criativa, estas são as formas que nós temos e que podemos usar para esconder as nossas pontas de fio, ou seja, ou usamos as costuras, nos topos ensinei-lhe aqui duas formas de usar as costuras, aqui ensinei para costuras laterais, ou então para esconder as pontas quando nós não temos costuras. E isto vale especialmente para o tricô circular, mas também quando estamos a rematar pontas em peças que são plano, mas que não haja costuras, que é o exemplo de um cascol, de um chile, ou seja, vamos ter de esconder as nossas pontinhas de fio de uma forma que fiquem bem escondidas mesmo. Espero que treine muito nas suas amostras a esconder pontinhas de fio, querida criativa. Ainda dentro das formas de rematar e esconder pontas de fio, aqui na parte do tricô circular, queria chamar a atenção para uma coisa. Quando nós introduzimos estas pontas de fio, nós vamos ficar com duas pontas e entre as pontas vai-se formar uma espécie de buraquinho. Então a forma ideal de nós rematarmos isto é fazer com que os fios, um deles vai para o lado, ou seja, os fios vão para o lado oposto de onde vêm. Portanto, neste caso o fio que está à esquerda vai ser rematado para a direita e o fio que está à direita vai ser rematado para a esquerda. A forma que eu vou utilizar de rematar o fio e esconder é exatamente aquela que eu demonstrei quando não tenho costuras, está bem? Aqui eu só estou a chamar esta atenção para conseguirmos disfarçar ali o buraquinho, porque se eu fizer isto, eu vou ficar com o buraquinho que ali se está a formar, não é? Que é o desvio entre as malhas, que esse buraquinho fique completamente disfarçado. Outro truquezinho que também podem utilizar, e só apenas nesta situação, tá bem? Porque nós no tricô nem pensar, pode haver determinados trabalhos em que seja conveniente dar assim uma laçada ou até mesmo um pequeno nozinho bem apertado antes de fazer o remate final. E então dou esse nozinho, como eu exemplifiquei. Em regra, só a laçada é o suficiente e fazer depois passar o fio para o fio que vem da esquerda, fazê-lo passar para o lado direito e o que vem da direita, fazê-lo passar para o lado esquerdo. Já agora, aproveito para demonstrar aqui com mais pormenor como devemos fazer nos trabalhos em circular, como devemos fazer aqui este remate de união entre o início e o fim do nosso trabalho, ou mesmo no final, quando terminamos o nosso trabalho, depois de rematar e vamos precisar de rematar também esta ponta para ficar uniforme. Então, nós vamos necessitar novamente de uma agulha de tapeçaria e aquilo que nós precisamos de fazer é apenas inserir a nossa agulha na malha, apanhando os dois anéis da malha imediatamente à frente, portanto, neste caso eu estava onde a malha, onde o meu trabalho terminou, aqui era onde ele começava, e vou, neste caso, como é o início, basta só fazer isto, estão a ver que a continuação do remate fica perfeito. Agora eu só tinha que esconder a minha ponta ali para trás, usando a forma de esconder a ponta de fio quando não tenho costuras. Se estivesse no remate, podem ver como é que eu exemplifiquei isto
na aula em que eu falo dos remates, em que eu demonstro precisamente como unir a parte onde o remate começou e a parte onde o remate termina, em que basicamente eu vou fazer um processo idêntico ao que eu acabei de fazer aqui, em que vou criar uma malha de meia, não é? Como se eu criasse aqui um ponto cadeia na estrutura da linha de remate, que vai permitir que o meu trabalho fique com uma terminação perfeita. E pronto, querida criativa, esconder e rematar pontinhas de fio deixa de ser um problema, porque foi tudo descomplicado e a partir de hoje vão ser sem espinhas, não é? Como todo o tricô que passa pelas minhas mãos fica sem espinhas. Ora, nesta última aula deste nosso módulo, tenho ainda também, finalmente, um último tema para falar consigo, que é o blocking. O que é isso do blocking? O blocking, também conhecido por blocagem ou bloquear o tricô, é uma técnica que permite, desde logo, uniformizar o ponto e a própria peça. Permite também salientar os pontos de fantasia, principalmente os rendados, texturados também, ganham um relevo e uma valorização diferente. E, além do mais, permite-nos dar forma à peça. Eu estou a lembrar-me dos shiles, em que nós podemos criar biquinhos nos shiles, não é? Um formato meio pontiagudo, mesmo que o shile tenha o seu remate todo direito. Tem só a ver com a forma onde nós colocamos os alfinetes que vão permitir que o shile ganhe uma determinada forma quando é bloqueado. Estou a lembrar-me de um outro exemplo. Os gorros, se forem bloqueados num prato de sopa, daqueles pratos de sopa fundos e com uma aba larga, o gorro ganha uma forma, adquire uma forma semelhante a uma boina. Portanto, o blocking determina também muito a forma que nós queremos dar à peça, independentemente do design. Portanto, o design já cria uma determinada shape, não é? Uma determinada forma, uma determinada modelagem, mas o blocking vai ainda aprimorar mais isso e, desde logo, uniformizar o ponto e a própria peça. Por isso, certas irregularidades que, por vezes, nós nos apercebermos no tecido, não é? À medida que estamos a executar o nosso tricô, há certas irregularidades na malha, ou uma malha mais larga ou outra mais apertada. Em regra, quando nós fazemos o blocking, tudo isso desaparece, porque a fibra, ao ser molhada e depois bloqueada, vai vai perder a forma antiga e vai adquirir a nova forma que nós lhe obrigamos a ganhar. Portanto, ao limpar das memórias da peça e do fio essas formas que ela já tinha consigo, então quando depois é bloqueada com aquele formato, por exemplo, num chile, numa camisola, a peça vai ficar muito mais uniforme. No fundo, é como se passássemos a ferro algo, mas não vamos passar a ferro o nosso tricô, está bem? Então, antes de passar ao tutorial, gostava aqui só de lhe fazer um breve resumo das formas que nós podemos usar para bloquear o nosso tricô. Nós podemos fazer o blocking de 3 formas essenciais, pelo menos aquelas que eu conheço e que eu costumo utilizar. Uma delas, que é a mais conhecida, é com água tépida ou morna. Esta é uma técnica que é realmente a mais comum, a mais usada, mas só funciona se a composição do fio for de fibra natural, animal, como a lã, a alpaca, o merino, ou então vegetal, como o algodão, o linho e a seda. Se for acrílicos, ou seja, fibras sintéticas, ela não vai ganhar forma pela água. O que é que significa? Nós lavamos, fica muito cheirosa e perfumada, colocamos os pins, mas quando tiramos os pins da peça, ela volta a ganhar a forma que ela tinha anteriormente. Porque a fibra sintética só consegue ser bloqueada
através do vapor, portanto, do calor do vapor do ferro. É esta a única exceção. Portanto, o vapor é uma outra forma de nós praticarmos o blocking, fazermos o blocking das nossas peças, especialmente dedicada a fios acrílicos. Eu só o utilizo mesmo quando tenho de bloquear fios acrílicos. Fora disso, prefiro a água tépida e quando estou com muita pressa, quando preciso da peça bloqueada rapidamente, preciso que ela seque rapidamente, ou então quando o tempo está muito úmido, por exemplo, está a chover muito durante longo período de tempo, então eu não posso estar à espera que a peça enxugue, ou então ela vai demorar muito tempo para enxugar. Nesses casos, eu utilizo uma técnica de bloquear assim ultra rápida que eu chamo a seco, que é a seco, mas não é verdadeiramente a seco, porque eu utilizo um pulverizador, um borrifador com água tépida, ou seja, aquela água que eu colocaria numa bacia para molhar a minha peça, eu vou colocar num pulverizador e borrifo a minha peça. E ela que já está na placa de Eva vai ficar a secar com essas gotículas de água que eu pulverizei, vai absorver essas gotículas e ganhar a forma que eu lhe dei com a colocação dos pins ou dos pentes. No vídeo que eu preparei para si, no tutorial que eu preparei para si, a querida criativa vai ver detalhadamente portanto, todos os materiais que eu utilizo e que eu estou aqui a falar, dos pins, dos pentes, da placa de Eva, por isso vai ver tudo isto detalhadamente para perceber de que é que estou a falar e vai também perceber a diferença entre uma amostra bloqueada e uma que não está bloqueada, nota-se uma diferença enorme, e vai também ver como é que cada uma das formas de fazer blocking pode ser executada. Então vou já passar para o tutorial e daqui a pouquinho volto para as despedidas. Então até já. Agora vamos falar da magia no tricô, ou seja, do blocking, ou bloquear o tricô, também conhecido por blocagem. De que é que estamos a falar quando falamos disso? Ora bem, quando nós acabamos de tricotar uma peça, o nosso trabalho fica com um efeito pouco valorizado relativamente àquilo que pode depois adquirir em termos de resultado após bloquear. Este é um exemplo de uma amostra que eu tricotei, assim como esta, que não estão bloqueadas. E como se vê bem, os lados têm tendência a encolher, o ponto não fica saliente. Se esta amostra estivesse bloqueada, o efeito dela seria mais ou menos este, em que o ponto de fantasia que está aqui ficava muito mais destacado e valorizado do que está aqui na realidade, nesta amostra que não está bloqueada. Esta também não está bloqueada. E eu tenho já aqui uma amostra em ponto jarreteira bloqueada e consegue ver-se nitidamente a diferença entre uma e outra. Esta está muito mais esticadinha, perfeita, uniforme, ao passo que esta, lá está, os cantos arredondados, o ponto não está tão valorizado, portanto, nota-se bem a diferença entre uma e outra. Isto é um exemplo de uma amostra em ponto Jersey, não é? Temos meia do lado direito e liga do lado do avesso, que está bloqueada e, portanto, nota-se bem a diferença da amostra. Este é um exemplo de uma amostra num ponto de fantasia em que não está bloqueada. Se ela estivesse, ela estaria mais ou menos com esta configuração. E agora vou-vos mostrar exemplos de amostras que estão bloqueadas. Vejam só o efeito e a valorização do ponto que acontece quando estão as amostras bloqueadas. Este é outro exemplo, também em Jersey, completamente bloqueado, a malha fica certinha, o ponto fica certinho e fica, parece mesmo um tecido, fica completamente diferente. Esta magia valoriza especialmente os pontos rendados. Reparem na diferença desta amostra, comparando com esta que está toda encolhida, não é? Que não está valorizada porque ela poderia estar mais assim. Reparem na diferença. O pormenor que se consegue alcançar
quando a amostra está bloqueada. E este é outro exemplo também de amostra bloqueada que fica completamente diferente. Então, como eu já tive a oportunidade de explicar há pouco na parte mais teórica, bloquear o nosso tricô vai permitir valorizar os pontos de fantasia, vai realçar os pontos de fantasia e é uma forma também de cuidado das nossas peças. Quando lavamos peças em tricô, que devemos ter o cuidado de as lavar à mão, em água morna, portanto, tudo isso vai ser. Podemos nos servir do ato de bloquear o tricô também quando cuidamos da nossa peça e isso vai valorizar a nossa peça. Além disso, nós podemos adquirir determinados formatos no nosso trabalho graças ao facto de bloquearmos o tricô. O exemplo claríssimo disso são, por exemplo, os chales, que adquirem aquelas formas lindíssimas, ou então quando se salienta a parte final do chale, que pode-se até formar uns biquinhos de acordo com a forma como puxo os alfinetes. Isso é o que eu vou explicar já na prática como se faz então o bloquear o tricô. Para bloquear o tricô, peças em tricô, nós podemos fazer isso de várias formas. Há fibras, como é o exemplo das fibras acrílicas, ou seja, sintéticas, que não conseguem receber uma nova forma e adotar uma nova forma, exceto pelo calor. Ou seja, por regra, a forma mais habitual de bloquear o tricô é através de água. Ou seja, utilizamos assim uma tacinha de água tépida com um bocadinho de detergente suave. Podemos utilizar alguns detergentes específicos para esse efeito, mas quando eu não tenho isso em casa, até utilizo um bocadinho de amaciador de cabelo, sem fazer espuma na água, é só para amaciar a lã e permitir que o tecido fique uniforme e a peça fique macia. Portanto, uma das técnicas é através da água tépida. A outra técnica é através de vapor ou então borrifo, ou seja, posso utilizar assim um pulverizador como se estivesse a borrifar, a umedecer a roupa, não é? Neste caso a amostra, e depois deixá-la secar, da mesma forma que eu faço quando molho mesmo na água, ou então através do vapor, em que eu faço com o ferro. Eu não vou aqui demonstrar com o ferro porque é muito parecido com esta forma, com o borrifador, e portanto depois, quando eu explicar, já faço aqui as devidas alterações. E outra forma, que é a única que funciona para fibras que são sintéticas, é mesmo o vapor. Portanto, como esta fibra é natural, eu estou a trabalhar com um lã 100% merino, por isso ela vai portar-se muito bem depois de eu fazer o blocking, quer com o borrifo, quer com a água, mas eu vou explicar ficcionando que a peça que eu estava a bloquear, neste caso uma amostra, fosse de sintético, de material sintético, fibra sintética, para poderem saber se precisarem de bloquear alguma fibra, que seja um acrílico, um poliéster, saberem como devem fazer. O que é que vão necessitar então? Desde logo têm de saber qual é a composição do vosso fio, por isso foi tão importante as primeiras aulas quando falámos sobre a composição dos fios, porque se o nosso fio for fibra sintética, não vale a pena pensarmos em água, porque ele não vai reagir à água em termos de ganhar forma. É claro que vocês vão ter de o lavar com água, mas para ele depois ganhar forma vai ter de ser com vapor, com calor, portanto com vapor de ferro. Ou então a nossa fibra é natural, pode ser um algodão, pode ser um merino, como é o caso desta, que é a lã, pode ser linho, e tudo que seja fibra, bambu, tudo que seja fibra natural vai reagir à água e vai se portar muito bem no blocking com a água. Para além disso, vocês vão necessitar também de placas de EVA para conseguirem prender o vosso trabalho, a vossa amostra ou o vosso trabalho e depois podê-lo colocar num lugar plano, horizontal, que não receba luz natural do sol, luz direta do sol, para não correr o risco de queimar a cor do vosso trabalho.
Depois vão precisar destes acessóriozinhos, que não é necessário serem estes de marca, tá bem? Isto são os chamados alfinetes em T, que são mesmo acessórios próprios para bloquear. Estes alfinetezinhos vão permitir assim espetar e segurar ali a peça na minha placa de EVA. E têm também estes pentes que ajudam a segurar quando a peça é mais longa, não é? Conseguimos segurar muito mais facilmente do que com os pins. Também existem umas barras compridas, como se fosse assim como se fossem arame, digamos assim. Que isso é muito importante, especialmente para chiles, para bloquear chiles. É como se sejam umas tiras, umas varinhas de arame, não é bem isto, aquilo é composto de outro tipo de material, mas que permite segurar a nossa peça quando ela é ainda maior e, portanto, os pentes não sejam suficientes. Pois essas varinhas vão intercalar assim no trabalho e vão segurá-lo direitinho, sem fazer, por exemplo, este efeito que está a acontecer aqui, não é? Porque a forma como nós vamos colocar a nossa peça na placa de EVA vai determinar a forma que ela depois vai ganhar quando secar, tá bem? Por isso, se eu quiser que a minha peça seque assim direitinha, com um retângulozinho perfeito, eu vou ter de colocar os alfinetes nessa forma. Se eu quiser que ela fique a fazer assim uns feitios todos irregulares, também consigo. Só tenho de assegurar ali na placa de EVA com essa forma, tá bem? Então, para além disso, vocês vão precisar ainda de outro tipo de acessórios. Toalhas turcas, de preferência todas branquinhas. Como eu costumo dizer, é preferível a peça manchar a toalha, que pode ir à lexívia, do que a toalha causar uma mancha na peça, que depois pode não ir à lexívia, não é? Aliás, nem convém colocar lã em lexívia, e que seja bem absorvente, portanto, que seja um turco grosso, para conseguir ensopar a água. Eu vou começar por exemplificar e demonstrar a primeira forma, ou aquela mais comum, de bloquear peças no tricô, que é utilizando água morna. Então, a forma mais comum e a primeira que vamos utilizar é a da água tépida. Nesta água podem pôr um bocadinho do tal detergente específico para bloquear as peças, que é sempre um detergente suave e adequado para lãs, ou então umas gotinhas de amaciador de cabelo em pouca quantidade, o suficiente apenas para conseguir tornar a água mais macia, para ajudar a fibra a moldar-se. Então o que é que vamos fazer? Vamos molhar a nossa peça na água, sem criar grande fricção, tá bem? Não vamos esfregar a peça, nada disso. Vamos só molhar. E em peças maiores, até podemos deixar uns minutinhos assim na água, que é para a fibra conseguir ensopar bem a água e perder todas as formas que nós não queremos, está bem? Pronto, a peça já está molhada. Agora vamos necessitar do nosso segundo acessório, que é a nossa toalha. Então o que é que vamos fazer agora? Vamos retirar a peça da água, vamos apertar sem torcer, não vamos fazer torção como fazemos numa roupa normal, tá bem? Vamos só apertar para retirar o excesso de água. O alguidar agora, ou a taça de vidro, já não é necessária. Vamos colocar a nossa amostra, neste caso, ou a nossa peça, assim, numa toalha. E, neste caso, como a peça é muito pequenina, basta fazer isto e prensar para que a toalha ensope o excesso de água, tá bem? Se tivermos peças maiores, com uma dimensão maior, então podemos fazer o seguinte.
Vamos enrolando a peça, assim, juntamente com a toalha e apertando. Isto é importante se nós tivermos peças que tenham absorvido muita água, porque o objetivo da toalha é ensopar toda a água, ou excesso de água que a minha amostra tinha, neste caso, ou a minha peça, de forma a que ela fique apenas úmida e não a pingar ou a escorrer água, está bem? Neste momento ela já está com a quantidade de água suficiente, agora vou passar à placa d'Eva. Agora, uma vez na placa, o que é que eu vou fazer? Com o auxílio destas peças ou destes alfinetes, e estes alfinetes podem ser facilmente substituídos por alfinetes de costura, o que eu vou fazer é segurar a minha peça para conseguir que ela fique direitinha. Ou seja, é como se eu a passasse a ferro, mas sem passar a ferro. Agora vou fazer o mesmo deste lado. Há determinadas peças que pode haver necessidade de nós medirmos o que estamos a fazer, está bem? Neste caso eu não estou a fazer isso, mas pode haver essa necessidade. Pronto, isto é um exemplo do que eu poderia fazer. Aqui neste lado convém pôr um alfinetezinho para que estes cantos também fiquem esticados, assim certinhos. Estão a ver? E agora coloco deste lado. E pronto. Depois disto, só tinha de colocar a minha amostra num sítio bem arejado, sem luz direta do sol, e deixar que a amostra secasse. Esta é a forma, como eu disse, mais comum de bloquear peças em tricô, especialmente peças que reajam à água e ganhem forma pela água, ou seja, pela secagem, que consigam ganhar forma através da secagem. Uma outra forma que eu tenho de secar as peças, principalmente quando está tempo não tão quente ou muito úmido e em que eu preciso das peças secas rapidamente, é utilizando um borrifador. O que é que eu faço? Coloco dentro do borrifador água tépida misturada com o detergente suave ou um bocadinho de amaciador, tal e qual como a água que eu tinha há pouco na minha taça de vidro. Vou colocar a minha amostra na banda d'Eva, na placa d'Eva. E, portanto, fico logo com a minha peça colocada com a forma que eu quero, tá bem? Eu é que determino como é que eu quero que os pontos fiquem mais ou menos esticados. Aqui neste lado, até posso utilizar destes alfinetes. E pronto. E agora aqui na lateral também. Já está. E agora o que é que eu vou fazer? Vou pegar no meu borrifador e vou molhar a minha peça. Não é preciso ensopar para ela ficar a escorrer, mas é só o suficiente para a água que fica aqui colocada depois conseguir infiltrar-se na fibra e moldar a fibra para que quando ela seque seja similar a tê-la mergulhado na água, está bem? Isto que eu aqui fiz vale para fibras também naturais, certo? Porque as fibras sintéticas não vão reagir a este método de blocking, especialmente quando eu preciso que a peça seque rápido e, portanto, não a vou molhar, que é para ela ter tendência a secar mais rapidamente, ou então quando o tempo está muito úmido, eu assim consigo rapidamente secar a peça. Eu também posso associar a este método de blocking, posso-lhe associar ferro a vapor, ou então posso mesmo substituí-lo por ferro a vapor. O que é que eu faço se eu tiver uma fibra que seja sintética e, portanto, que vou ter que utilizar a técnica do vapor, do ferro a vapor? Como é que eu faço isso? Simples.
Primeiro vou colocar a minha peça ou a minha amostra assim na placa de EVA com os bloqueadores, estes acessórios que permitem manter a peça aqui certinha, e coloco-a assim sobre a minha tábua de passar a ferro. De seguida, eu vou colocar a toalha turca, uma toalha turca branca, volto a dizer, sobre a peça, assim, tal e qual como vocês estão a ver. A toalha vai ficar aqui segura nestes acessórios, não é de bloquear, e vou fazer isto. Qual é o objetivo de fazer isto? Eu não posso dar vapor direto na peça, porque corro o risco de queimar a fibra, corro o risco de criar lustro na fibra e de estragar a peça que eu estou a bloquear. Então aconselho sempre a que coloquem uma toalha turca por cima, exatamente para o vapor não entrar diretamente na peça e não danificar a peça. Depois, pegam no vosso ferro, podem colocar no máximo ou em média temperatura, ok? Ligam a opção de ter vapor no vosso ferro e vão passar aqui por cima sem colar o ferro. Vamos imaginar que isto era o meu ferro, não é? Eu vou passar o ferro assim, eu não estou a fazer isto, a pôr o ferro mesmo em cima, porque senão posso danificar até os acessórios que eu estou a utilizar, tá bem? Não é por cima mesmo, é um bocadinho acima da toalha, da superfície da toalha. Vou lançando o vapor do próprio ferro sobre a toalha durante um pedaço de tempo, de forma a que esse vapor vá entranhando na fibra para fazer o efeito semelhante ao que a água está a fazer ali, está bem? Claro que as fibras de acrílico, como são difíceis de moldar, digamos assim, com a água, vamos precisar de um bocadinho mais do vapor a passar-lhe por cima, sempre com a toalha, note-se, ok? Vamos precisar mais tempo desse vapor para a fibra ganhar a forma que nós pretendemos. Depois disto feito, vamos fazer a mesma coisa que fizemos para a primeira demonstração, ou seja, para a primeira e para a segunda, ou seja, vamos colocar a peça num sítio onde ela possa repousar, secar e ganhar a forma que nós pretendemos. E em termos assim muito básicos, são estas as formas que nós podemos utilizar para bloquear o nosso tricô. E depois disso, claro, obtemos assim amostras todas certinhas e bonitinhas, com os pontos de fantasia valorizados, quer no avesso, quer no direito, através desta técnica de realçar no fundo os pontos de fantasia e de bloquear o nosso tricô. Espero que treine bastante em casa e de forma segura, hein? Não danifique as suas peças. Bem, querida criativa, tenho a certeza que agora já não há qualquer dúvida sobre o que é o blocking, como é que se faz, qual a melhor forma para bloquear as suas peças de acordo com a composição do fio que as compõe. Esta foi uma viagem de 12 aulas neste primeiro módulo, no módulo 1, primeira parte deste programa online de agulhas mágicas. Eu sinto-me muito, mas muito feliz e agradecida por ter estado desse lado, por ter concluído cada tarefa que eu ordenei para cada aula, que eu propus para cada aula, por ter assistido às aulas, por ter comentado, por ter colocado aqui as suas questões, por ter partilhado as suas fotografias dos seus trabalhos de casa. Estou muito feliz mesmo, de coração, pela sua participação nesta turma do meu primeiro módulo, ou do módulo 1 das agulhas mágicas, primeira parte, o básico no tricô e um pouco mais. Agradeço-lhe do fundo do meu coração ter estado aí, desse lado. Espero que a partir de agora o tricô fique bastante mais descomplicado, totalmente sem espinhas, ao estilo da Tânia. Desejo-lhe muitos bons tricôs, excelentes inspirações e, claro, convido-a a manter-se atenta
e conectada a mim nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, onde volta e meia saem uns vídeos tutoriais para também ajudar. E, claro, estamos sempre juntinhos e próximos uns dos outros, mesmo que pareça que estamos muito longe. Alguma questão que tenha, disponha, eu estou sempre ao dispor para tirar alguma dúvida que seja necessária. Pode entrar em contacto comigo ou através das redes sociais ou por e-mail, portanto, esteja à vontade. Querida criativa, da minha parte, mais uma vez, muito grata por teres participado neste módulo, neste primeiro módulo das Agulhas Mágicas Online. Um grande, grande, grande beijinho, um chicoração e até breve, querida criativa.